que se passou agora. Hoje é 13 de janeiro de 2014 e por tempo, desde o ano passado, para aproximadamente setembro, outubro, o Senhor me deu uma revelação muito importante e eu guardei essa revelação para mim, para que na hora oportuna e na hora certa eu pudesse compartilhar com vocês. Então eu estou compartilhando agora. O Senhor me deu uma revelação em que o Senhor me levava no passado, num passado muito distante, aonde tudo começou, quando o profeta Daniel foi levado para a Babilônia e o rei Nabucodonosor era o rei que era o maior império, era o império que reinava sobre toda a terra, assim como os Estados Unidos têm uma força muito grande, sobre influência muito grande, hoje não mais econômica devido a tantas dívidas que os Estados Unidos têm, mas uma força maior de Estado sobre os outros países, os Estados Unidos têm ainda. Então o Senhor me levou lá no passado, na época em que Daniel viveu, e lá o Senhor me mostrou uma parede enorme, uma parede bem grande, e naquela parede o Senhor falava para mim assim: olha as fotos. E eu via as fotos, e o Senhor falava para mim assim: cada foto dessa é um rei, desde que a grande Babilônia decaiu. Esses são os reinados. Agora olha a primeira, vai olhando e olha até a última. Então eu vi perfeitamente quem era o rei da Babilônia, eu vi o rosto dele, eu vi o rei da Pérsia, o rei da Síria, os reis de Israel, os reis que compunham os grandes reinados, porque na época do passado os grandes reinados eram do Oriente Médio, não era nem do Sul, nem do Norte, nem da Ásia, nem África. Era o Oriente Médio que dominava o mundo. E o Senhor começou a me mostrar, e ele falou: vai olhando, e eu fui observando bem. Aí ele falou: agora olha até o final. Então quando eu olhei o final, a fotografia, última fotografia que eu vi, para confirmar que os Estados Unidos é o país que está escrito no Apocalipse, um país dominador. Então o Senhor me mostrou a foto dos principais, né? E o principal que o Senhor me mostrou no último, eu sou brasileiro, o Senhor poderia ter me mostrado a foto da Dilma, mas a última foto que estava nos planos do Senhor ali, naquele governo ali, do princípio até o fim, o último que estava era a foto do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E depois dele não tinha mais fotos. Então eu pergunto ao Senhor: por que não tem mais foto? Aí ele falou assim: olha depois da foto. Então eu vi assim uma curva, uma curva assim descendo, terminando a fotografia, uma curva como se fosse uma parede, só que era tudo escuro e era um abismo profundo. Aí eu perguntei ao Senhor: o que é isso, Senhor? O que vai acontecer depois do reinado do Barack Obama? O Senhor não respondeu mais nada, e eu só vi o escuro, mais nada, muita escuridão. E então a revelação se fechou e eu não vi mais nada. Então eu fiquei pensativo, muito pensativo. E eu guardei isso para mim porque eu precisava de ter uma resposta do Senhor, de que era o Senhor que estava falando comigo. E eu comecei a orar ao Senhor, falei: Senhor, se é o Senhor mesmo que me deu essa revelação, eu quero começar a pesquisar os vídeos na internet e ver se mais alguém teve alguma revelação parecida com a minha. Então, depois que eu pesquisei aqui nos Estados Unidos, nos vídeos americanos, eu encontrei vários vídeos em que várias pessoas já tiveram revelações com o presidente Barack Obama e os planos que ele tem feito para o país. Eu sempre tive uma carisma por ele, mas o Senhor disse que era para a gente tomar cuidado porque há muitos lobos vestidos de ovelha. E infelizmente ele é um deles. E ele é um homem que tem trazido e tem preparado
o reinado do anticristo na Terra, e depois dele, do reinado do Barack Obama, que se termina em 2016, os eventos finais vão começar a acontecer. Essa é a revelação. A palavra do Senhor diz